Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre magnetismo, né? Magnetismo é o primeiro assunto, né? O primeiro conteúdo aí do quarto período. Estamos iniciando o quarto período, certo? No terceiro período nós falamos sobre a parte de eletricidade, eletrodinâmica e no quarto período nós vamos falar sobre, né, magnetismo e eletromagnetismo, tá ok? Então ficar ligado aí, né? Que estamos só complementando. Muitos daqueles conceitos da parte de eletricidade nós vamos utilizar aqui, né? Vamos fazer aqui algumas adaptações. Tá ok? Bom, então no terceiro período, do segundo ou do primeiro, né, se você perdeu alguma aula, você encontra na plataforma, né, na plataforma Gonçalves Dias. Né, todas essas aulas e os materiais aí que complementam elas também. Tá ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Né? Então, magnetismo. Bom, o magnetismo, ele é um fenômeno, né, que todos vocês já devem ter visto, né, devem conhecer. É um fenômeno de que tem um metal, né, uma pedra, que nós chamamos comumente de ímã, né, e esse metal e essa pedra, ele exerce aí um poder de atração a alguns outros metais e a essas pedras, né, essas outras pedras que têm a mesma característica, né, ou ela consegue atrair também outros ímãs. Então esse fenômeno é que nós chamamos de magnetismo, tá ok? Bom, então na natureza, o ímã, como é chamado, nós, né, encontramos ele, né, o composto ativo, né, composto químico do ímã é o óxido de ferro. Sim? Então o óxido de ferro é que ele consegue fazer aí esse fenômeno do magnetismo. Né? Então o ímã, gente, ó, depois que, né, do jeito que nós conhecemos, o ímã que nós conhecemos já é um ímã que já passou por um processo de industrialização, né? Ele já foi moldado da forma que nós conhecemos, né? Então todo ímã, nós separamos esses ímãs por polos, ok? Então os ímãs, eles têm o que nós chamamos de polos. Então, esses são os polos do ímã. Pronto. Que é conhecido, não é, como polo norte e polo sul. Então os ímãs eles são divididos em polo norte e polo sul, certo? Então, o N é o polo norte do ímã, certo? E o S vai ser o polo sul desse ímã, ok? Então, o ímã ele sempre aparece em dipolo. Então nós chamamos, né, esse conjunto de dipolo magnético. Então isso é o dipolo magnético. Pronto. Né? O nome é bem simples, né? Dipolo, dois polos. Né? Então nós temos aí dois polos que sempre andam juntos. Viu? Os polos sempre andam juntos. Certinho? Então você não pode esquecer disso. Sempre será um dipolo. Aí pode dizer, professor, mas a gente consegue encontrar um monopolo, né, aí na natureza? Até agora não. Certo? Talvez lá para frente a gente consiga, né, encontrar um sistema que seja de apenas um polo magnético. Mas até então nós só temos o dipolo magnético. Certo? Sempre encontramos aí em par. Polo Norte e Polo Sul. Por que é chamado de Polo Norte e Polo Sul? É muito simples. É uma alusão ao Polo Norte e Polo Sul geográfico. Certo? Nós iremos falar ainda sobre isso. Né? O Polo Norte e o Polo Sul geográfico. Tá certo? Então,
o dipolo magnético é chamado de polo norte e polo sul justamente por conta do norte e sul geográfico, certo? Então, qual é a relação que eles vão ter? Então vamos imaginar que isso seja a Terra, ok? Então nós temos aqui o Equador, né, nosso planeta. Então a parte de cima vai ser o nosso norte geográfico, certo? E embaixo vai ser o nosso sul geográfico. Okay? Então nós representamos dessa forma, né? O norte geográfico acima e o sul geográfico abaixo, tá certo? Então, gente, uma das formas de nós sabermos aí de que forma esses ímãs eles estão relacionados com esse norte, com esse sul geográfico, é justamente a gente amarrar, por exemplo, um desses ímãs, né? Amarrar ou colocar em cima de algo que, né, tem ali o processo de boiar na água, né? E a gente vai perceber que esse ímã ele vai fazer um movimento até se adequar a esta linha, ou próximo disso, né? Que vai ser o norte e o sul geográfico, né? Ok? Porque é o seguinte, o norte geográfico será o nosso sul magnético. Ok? O norte geográfico é o que nós chamamos de sul magnético. E o sul geográfico será o nosso norte magnético. Ok? Levando em consideração que a Terra ela é um grande ímã. Levando em consideração que nós temos a Terra como um grande ímã. Ok? Bom, então se você pegar o ímã, né, que tem esse dipolo magnético, que nós chamamos de norte e sul, é muito simples. Okay? No momento que você solta o ímã, certo? Você pode amarrar por um barbante, né, esse dipolo magnético, ou colocar em cima de um isopor e colocar na água, por exemplo, você vai perceber que este ímã ele vai fazer um movimento circular, não é rápido, né, vai ser bem lento, mas ele vai se adequar a um ponto e ele vai ficar ali sempre numa mesma direção, certo? Que direção é essa? É muito simples, certo? A direção que ele vai ficar, ok, é em que o norte do ímã vai apontar para o norte geográfico e que o sul deste ímã vai apontar para o sul geográfico, certo? Então ele vai se adequar basicamente, né, mais ou menos desta forma, certo? Aí você pode dizer, professor, tem algo que parece com isso. O quê? A bússola. A bússola, ela tem, não é uma configuração parecida com essa. De fato, a bússola tem uma configuração, não é parecida. A bússola ela tem a configuração igual a essa daqui. Porque a bússola nada mais é, não é? Aquela agulha nada mais é do que um ímã. Na verdade, ali é uma agulha imantada. Certo? O que é isso? É um metal, pode ser o ferro, em que este ferro, né, neste ferro foi passado o ímã, né, foi esfregado ali o ímã nele, né, de fato, e ele ganhou características magnéticas. Certo? Ele ganha características magnéticas. Certo? Você consegue ver isso, por exemplo, nas chaves de fenda. Né? Quem trabalha com chave de fenda aí sabe o que eu estou falando. As chaves de fenda, elas já vêm ali com magnetismo, né, nas pontas, justamente para poder o parafuso, né, ele ficar ali, né, ser atraído por aquela chave. Né? Então, aquela chave é um óxido de ferro? Né? É um ímã? É o mesmo material? Não. Certo? Mas aquele material ele foi imantado. Certo? Ele ganha características magnéticas. Certo? Então, alguns metais eles ganham características magnéticas quando eles são expostos a este metal.
Ou seja, pega-se um ímã e passa por eles. Então eles vão ganhar as mesmas propriedades dos ímãs. Tá, ok? Isso para alguns metais, para outros não. Tem metais que, por exemplo, eles não são atraídos por ímã. Tá certo? Então eles não têm esse processo aí de se sentir atraído pelo ímã. Certo? Uns têm e outros não. Esses que não têm, eles não ganham propriedades magnéticas. Ou seja, as suas propriedades magnéticas, elas não ganham configurações novas quando estão à mercê de um campo magnético. Tá, ok? Então a Terra, ele é um grande ímã. O que acontece? Se a gente soltar um ímã aqui no meio, né, ou em qualquer local da Terra, nós vamos perceber que ele vai se alinhar, né, nesta configuração, né, neste eixo norte e sul. Certo? Lembrando que toda vez que nós falamos de norte geográfico, nós estamos falando do sul magnético. Toda vez que falamos de sul geográfico, neste ponto nós temos o norte magnético. Tá certo? Então, a Terra é como se fosse um ímã de cabeça para baixo. Certo? Nós temos um grande ímã de cabeça para baixo. Então, o norte, ele vai apontar, né? O norte do ímã, ele vai apontar para o norte geográfico, que é o sul magnético. Na verdade, ele vai se sentir atraído pelo sul magnético. Ok? A atração dele ocorre por conta do sul magnético. E o sul do nosso ímã, ele vai se sentir atraído pelo norte magnético. Com isso, né, nós vamos dizer o seguinte, ó, que este dipolo magnético, né, norte e sul, que nós vamos encontrar nos ímãs, nós temos o seguinte: toda vez que nós tivermos norte e sul, entre estes polos ocorre uma atração. Não pode esquecer, entre norte e sul ocorre sempre atração. Toda vez que for norte com norte ou sul com sul, vai acontecer a repulsão. Certo? Aqui, de fato, nós conseguimos observar. Certo? Quando nós colocamos, se você já brincou com ímã, né, já teve a curiosidade de manusear os ímãs, aí você vai perceber o seguinte, que entre dois ímãs vão ter pontos e que esses ímãs eles irão se atrair. Detalhe, para que eles fiquem ali grudados, não precisa um ímã tocar no outro. Basta aproximá-los e vocês irão perceber que eles mesmos irão se atrair. Né? Isso acontece ímã com ímã ou acontece ímã com metal. Né? Metal que tem propriedades magnéticas. Tá certo? Então, com metais ferromagnéticos. Né? Então, eles vão se atrair. Tá, ok? Então, você pode soltar ali que eles irão se atrair. Mas, quando você ali está com dois ímãs, certo? E você começa a girar esses ímãs, você vai perceber que existem polos, né, ou pontos desse ímã, quer dizer, em que eles não irão se atrair. Por mais que você tente juntá-los, você vai perceber que existe algo que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o que, que tem ali. Certo? A gente não consegue manusear, não consegue sentir, mas a gente percebe que eles não se juntam de forma nenhuma. E o que a gente consegue perceber, né, o que vai mais além, é que o fato, né, de eles não se atrair não é a única curiosidade, mas que existe algo impedindo. Né, como se tivesse ali uma força que tivesse repelindo os dois, ou jogando para o lado. Certo? O que acontece ali é justamente porque entre eles acontece uma repulsão. Naturalmente eles estão repelindo. Certo? E este processo de atração e repulsão dos ímãs, tá ok? A gente acaba utilizando isso muito para a utilidade. Né? Isso no nosso cotidiano. Certo? Existe nos países asiáticos, né,
muito na China e no Japão, o metrô, que é um metrô, né, que é um trem-bala, que na verdade ele é um trem, na verdade ele não chega nem a ser um trem-bala, ele é um trem de elevação. O trem ele simplesmente flutua, certo? Então seria basicamente isso. Então tem aqui, né, as linhas do trem, ok? As linhas do trem, e aqui eu tenho como se fosse o trilho do trem, ok? Então em cima nós vamos ter a estrutura do trem, certo? Então seria basicamente isso, ó, a grosso modo falando, seria basicamente isso, certo? Esse trem aqui, ele é um trem de elevação, certo? Esse trem ele simplesmente flutua, ele vai flutuar, ó. Não vai existir nada aqui entre eles. É por isso que ele se torna mais rápido do que o trem-bala. Porque o trem-bala, apesar de ele ser muito rápido, mas há um contato entre, não é, o trem e a linha, né, e o trilho. Então eles vão ter o contato. Ou seja, ali é uma perda de energia por atrito. Tá, ok? Aqui não há contato entre eles. Olha o que acontece. Para que esse trem ele fique aí flutuando, nós temos que ter ímãs de mesmo polo. Por exemplo, embaixo, polo norte e em cima, polo norte. Que vai acontecer a repulsão entre eles. Certo? Acontecendo a repulsão entre eles, eles não irão se tocar. Certo? E o que pode fazer, por exemplo, ele se mover? Certo? Ele pode se mover através de mudanças rápidas de polos magnéticos, certo? Então, os polos magnéticos eles podem inverter rapidamente, tá certo? Não o de cima com o de baixo, mas pontos embaixo, né, fazendo uma mudança magnética de polo magnético e com isso fazer com que esse trem ele se sinta atraído, né, por um polo magnético e ele possa se mover, tá certo? Então, esse é o trem mais rápido que tem, né, que é o trem de flutuação, tá, ok? Não tem atrito entre eles. Isso acontece graças a polos magnéticos. Uma outra aplicação, essa nós temos aqui no Brasil, é o que acontece lá em Campinas, né? Que são as linhas de movimento dos elétrons. Certo? Nós temos aqui na cidade de Campinas, em São Paulo, dentro do campus do CNPEM, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, nós temos um acelerador de partículas, certo? Nível 4, numa estrutura, né, acelerador que nós chamamos de Sirius. Okay? Vocês podem pesquisar aí o Sirius acelerador de partículas. Okay? É um acelerador de partículas de elétrons. Então ele é utilizado para gerar radiação, né? Para gerar aí uma grande quantidade de radiação. Então ele é como se fosse um grande microscópio ou uma grande máquina de raio-x. Certo? Então esse, né, que é o nosso acelerador de partículas de luz síncrotron, ele é o mais potente, né? Ele é o top aí de todo o planeta, né? Até hoje. Então esse nosso acelerador, ele consegue acelerar elétrons, né? Ele faz um movimento de aceleração de elétrons, né? Esses elétrons eles vão se mover ali muito próximo à velocidade da luz, né? A 99,98% da velocidade da luz, então é muito próximo. E ele acaba fazendo este movimento, chegando a essas grandes velocidades, por conta de campos magnéticos. Então esses campos magnéticos fazem a aceleração e fazem um desvio do elétron para, né, com a radiação que ele gera. Ok? Uma outra forma também de a gente perceber são nos geradores, né? Tem muita gente fazendo aí gerador elétrico de pequeno porte utilizando campos magnéticos, né? Utilizando o princípio da atração e repulsão. Tá, ok? Então, tem muita gente fazendo isso aí em pequena escala para demonstrar algumas coisas. Tá, ok? Então, usa ali a atração e repulsão desses polos magnéticos, né? Lembrando que o ímã nós encontramos ele na natureza, né, utilizando, né, tendo os dois polos de polo magnético, ou esses ímãs eles podem ser produzidos, né, utilizando outros materiais
na presença de corrente elétrica, aquilo que nós chamamos de eletroímãs. Tá ok? Então, com essa informação, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.